Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, o vídeo de hoje, se você estiver me assistindo e você assistiu o vídeo anterior, o vídeo de ontem, você vai reparar que eu só troquei o boné. Pois é, eu gravei esses dois vídeos no mesmo dia, né? Por quê? Porque eu estava devendo dois vídeos do final de semana, né? Eu não precisava gravar os dois vídeos, aqueles dois vídeos que eu criei, aquele compromisso comigo mesmo e com vocês aí, de estar aparecendo todos os dias aí na sua telinha, né? Como dizem os 30 a mais, né? Na sua telinha. E aí eu tenho esse compromisso de estar gravando. E eu gravo todos os dias. Pois é, inclusive em dias que eu não quero gravar, eu gravo também. Aliás, hoje é um dia que eu quero gravar. Inclusive o assunto é muito interessante porque é muito parte do que eu tenho estudado e aplicado e tentado melhorar, né? E, pô, vai ser legal que se essa conversa aqui, no final dessa conversa, você desliga esse daqui e esse daqui fizer sentido para você, sei lá, você vai procurar mais informações e vai buscar, assim como eu estou buscando, né? Bom, para contextualizar aqui, né, nós já sabemos que estamos naquela jornada de eu particularmente estou naquela jornada de aprimoramento. A real é essa, né? Melhorar. Eu apelidei de jornada da desmerdificação. É um nome meio complicado, mas eu posso traduzir em deixar de ser um merda. Exatamente, eu cansei de ser um merda de ser humano e eu estou nessa jornada de eu preciso melhorar a qualquer custo. E confesso para vocês que estou colhendo muitos frutos bons, né? Só da gente colocar em ação, em movimento, buscando o que é bom, é óbvio que coisas boas vão acontecer. Da onde que surgiu a ideia deste vídeo aqui? A ideia deste vídeo, ainda não respondi o que está na thumb, nem na legenda, nem no título aí. Me desculpe porque eu ainda não sei qual que vai ser. A real é essa. Mas o ponto é que da onde nasceu a ideia para fazer esse vídeo aqui. Eu, sem querer, a verdade é essa, eu tenho esse hábito agora de, como eu tenho o hábito da leitura, né, adquirido, e realmente eu gosto de ler, então eu entro no aplicativo Amazon ali e olho o livro ali, eu olhei a capa, bom título aqui, né, bom título, vou lá e compro e leio. Pois é, e eu comecei, e numa dessas aí de comprar para ler, a partir de zero indicação, simplesmente eu fui lá e caí nesse livro aí, por conta do título. Pode ser que seja esse o título do vídeo, inclusive, né, que é o que nós vamos falar aqui. O título do livro é A Coragem de Não Agradar. Bom, comecei a ler, já li mais ou menos umas 50 páginas aí, mas ainda, né, tem um monte de páginas, mas o ponto legal aqui, que já nessas 50 primeiras páginas aí, já me levou a uma coisa muito interessante. Pois é, esse livro, ele é, como que eu posso falar assim, ele é sedimentado, baseado, ele é solidificado, ele, não sei qual que é a palavra correta que eu posso utilizar, né? Talvez baseado, vamos falar assim, baseado. Na ideia de um cara que se chama Alfred Adler. Pois é, esse cara é um psicólogo, psicanalista, filósofo e tudo essas coisas aí, lá de 1930, inclusive ele foi colega do Freud, né? É Freud? É Freud? Como é que fala? Freud. Freud. Acho que é Freud, né? Não sei como é que fala o nome desse cara aí. É difícil, né? Acho que é Freud. Então, para nós aqui é o Floyd. É o Floyd. O Floyd, ele é amigo era da patotinha ali do Alfred, né? Mas só que o Alfred, ele realmente não gostava de algumas ideias do Floyd. Do Floyd, ele era um tantinho assim, quanto
meio esquisito, né? E o Alfred aqui, ele era judeu, né? O judeu, ele sofreu toda aquela parada de perseguição de judeu, umas coisas, né? Que é aquele negócio que a gente não gosta, né? Aquelas coisas esquisitas. Ele sofreu disso aí. Também, inclusive. Mas o ponto que eu quero dizer é que talvez eu possa trazer um pouquinho mais, né? Então junta o fato de eu tentar estar melhorando como pessoa, né? E aí nessa revisão do passado, né? Da gente tentar olhar para o passado e ver, né? Pô, revisar o passado, assim, né? Entender, pô, entendi o que aconteceu, né? Essas coisas não vão se repetir agora e eu vou fazer coisas melhores agora, no presente, para que no futuro eu colha coisas boas. E ele é realmente o cara que prega isso. Eu descobri sem querer. Eu descobri o cara que prega essa ideia. Que muitas pessoas têm a ideia de que o que acontece é determinado, né? Vem da ideia do determinismo, né? Então, o seu passado vai definir o seu futuro. E aqui o Alfred Adler, vamos chamar ele de Adler, ele prega que não necessariamente determina, né? Faz parte, o passado faz realmente parte, mas ele não é determinante, né? Tanto que se você parar para pensar aí, você conhece pessoas que são criadas pelos mesmos pais e essas pessoas são totalmente diferentes, né? Então não é determinante. Não acredite que né, muita coisa, teve muita variação numa criação de um para outro, né? Mas realmente não é determinante, né? Então, pessoas que são criadas no mesmo lar ali não necessariamente vão ser iguais no futuro. Talvez esse seja um pequeno exemplo que podemos utilizar, certo? Mas o ponto aqui é que ele fala exatamente sobre isso. Ele traz a ideia de que realmente o passado não determina o futuro. Então eu trouxe aqui 3 ideias interessantes que o Adler ele trabalha. E eu achei muito interessante, né? Porque a partir do livro ali eu fui atrás para entender quem era o cara e tal, e comecei a pesquisar, caí em alguns vídeos aí de pessoal da psicanálise, não sei se é essa a palavra, psicólogo, né, pessoas que estudam isso daí, né, e alguns vídeos interessantes. E se colocar aí psicologia adleriana, coloca aí, pesquisa aí no YouTube que vai aparecer uma infinidade de conteúdo, inclusive você provavelmente vai cair no mesmo conteúdo que eu encontrei. Mas o ponto aqui é que eu, ao pesquisar, ao buscar esse aprofundamento aí, tentar entender, né, eu comecei realmente a mergulhar em conteúdos, e eu trouxe 3 pontos aqui que eu achei super interessante sobre a mentalidade, sobre a ideia, sobre o que ele propõe, né, baseado nessa ideia de que o passado não determina o futuro, certo? Então presta atenção, o primeiro ponto aqui muito interessante é: o passado explica, mas não justifica. Isso aqui é muito bom, né? Muito bom pensar nisso aqui. Ou seja, nós não somos determinados pelo que aconteceu. Ou seja, nós não somos determinados pelo o que nos aconteceu, né? Mas pelo significado que damos ao que nos aconteceu. Ele vem com a ideia interessante de que ele resume aqui, né? Inclusive o Adler, a ideia de que você não é prisioneiro de uma história que não escreveu, né? Então, ali até o momento que você, vamos colocar, você ainda não tomou consciência do que é a vida, não tem como você controlar aquilo que as pessoas, quem foi responsável pela sua criação, né? Você não tem como controlar isso daí. Né? Mas a partir do momento que você entende isso, aí que é um ponto interessante. Esse despertar da consciência, você age no presente para que melhore o futuro, né? Que o futuro seja diferente. Mas não necessariamente o passado te definiu até ali, né? Até porque você tem certos
tipos de escolhas a serem feitas. Ou seja, nesse ponto aqui, reforçando, né, na psicologia adleriana, o passado não determina nosso futuro. Ele pode explicar padrões de comportamento ou crenças que carregamos, mas não nos aprisiona. A chave é entender que você não é o que te aconteceu, mas o que decide fazer a partir disso. Né? Ou seja, aconteceu algo, o que você decide fazer a partir do que aconteceu com você, não o resultado do que aconteceu com você. Isso é muito interessante, né? Isso realmente reforça a ideia de que o passado não determina o futuro, assim que o autor aqui, o psicólogo aqui, ele entende, né? Isso nos leva ao segundo ponto que eu separei aqui para vocês, que eu acho interessante. Objetivo é maior que causa. A vida é movida por propósitos. Adler dizia que o comportamento humano é mais orientado por metas do que por traumas. E aqui nesse ponto é interessante que a gente pode encaixar até uma pergunta que possa fazer você pensar aí nesse momento que você está me ouvindo, né? Que é a seguinte: o que você está tentando alcançar repetindo esse padrão? Ou seja, na psicologia adleriana, né, a pergunta nunca é o que aconteceu, mas sim para onde você está indo com isso. O que isso daqui significa, né? Mesmo que o passado tenha sido difícil, sua mente está usando isso para atingir um objetivo atual, consciente ou inconsciente. Ou seja, né, nesse ponto aqui, isso aqui muda o foco da culpa para a autorresponsabilidade. E aí é naquele ponto que eu sempre falo aqui, né? Nós estamos naquele processo de cada vez mais nos autorresponsabilizar pelas coisas, né? Cada vez mais buscar essa autorresponsabilidade. Baseado nisso, né? Que o passado não determina o futuro. Né? Então logo nós precisamos agir no agora para que o futuro seja muito melhor do que agora. Inclusive, uma coisa aqui falando sobre a questão da autorresponsabilidade, né? Eu estou fazendo toda essa revisão da minha vida, né? De ponto do que eu preciso melhorar e tal. E eu já até comentei em algum vídeo aí que eu preciso realmente melhorar minhas relações com meus pais, com minha filha, ter que melhorar essa situação que está um tanto quanto esquisito, mas vamos melhorar, ok? E esse final de semana eu saí com a minha esposa, inclusive, e a gente conversando, né, conversando sobre as coisas, né, e veio um pensamento, sabe aqueles momentos, agora eu entendi? Pois é, nós tivemos esse momento juntos, né? Um erro que eu cometia muito no passado, eu cometi muito esse erro no passado, é que é o seguinte, vou contar essa história para vocês. Eu fui pai muito cedo, né? E talvez já possa até pular para esse resumo que você entende o que é uma situação de que é você ser pai muito cedo. Então, confesso para vocês que assim, eu não era um tipo de pessoa assim, aquela que você poderia contar. A real é essa, né? Eu realmente vivia uma fase muito louca da minha vida, né? Tá, isso não é desculpa. Muitas das vezes eu me peguei com um pensamento, presta atenção nesse pensamento, olha só como é que. Nossa, e foi o momento eu tinha na minha cabeça que o fato de eu me achar tão ruim como pessoa, eu deveria ficar afastado da minha filha. Eu ficar longe da minha filha. O máximo possível. Na minha cabeça lá, a ideia, a mentira que eu criei na minha cabeça era que se eu ficasse longe dela, eu não causaria problema para a vida dela. Ela não teria contato com isso e não causaria problema. Mas a verdade é que foi aquele momento, eu tô contando aqui para vocês e isso aqui é verdade mesmo. Que ao contar, enquanto eu estava contando isso para minha esposa, eu me liguei, eu falei assim, putz, eu falava isso na minha cabeça, mas na verdade, isso daí não era porque
eu tinha medo de causar mal na vida da minha filha, né? Por esse exemplo ruim que eu estava sendo. Na verdade, eu estava me enganando porque eu não estava querendo assumir a responsabilidade da criação dela, né? De ser determinante na criação dela. E a hora que eu pensei isso, eu falei assim, putz, agora eu entendi, né? Eu falei, cara, e eu tô falando assim, eu entendi isso faz 3 dias atrás, gente. Eu tô compartilhando aqui com vocês isso. O quanto eu me enganei. E realmente eu me envergonho por isso daí, porque parte do processo é isso, né? Você tentar entender, né? Mas eu não tive contato, não tive nada que me guiasse nesse sentido de falar assim, ó, você está se enganando, né? Eu cheguei a essa conclusão sozinha após mais de 15 anos, gente. Pois é. Mas tá bom. Mas isso faz parte, né? Lembrando, o passado não vai determinar o futuro. Logo, eu tendo a querer melhorar as coisas agora, porque o futuro realmente vai ser diferente. Eu estou muito empolgado a partir desse momento aí. Então, o meu cérebro, a minha mente, ela me jogou para o caminho mais fácil, o caminho de não assumir a responsabilidade. Porque eu poderia ter, igual minha esposa comentou, eu poderia ter pensado do ponto de vista contrário, você se enxergar tão ruim que logo eu preciso melhorar para que não afete a vida dessa criança. E eu optei pelo caminho mais fácil, né? Eu tô contando isso daqui para vocês, não num tom de alegria, na verdade eu estou registrando o quanto eu fiquei puto ao entender isso. Pô, ninguém falou isso pra mim, mas também ninguém tinha obrigação de falar isso pra mim. E eu cheguei a essa conclusão sozinho e, pô, fiquei realmente puto em pensar isso. Mas tá bom, a gente vai corrigir essa parada aí, certo? Então, eu conto com a energia de vocês aí do outro lado, certo? Eu acho que é a única coisa que vocês podem me ajudar. O resto é comigo mesmo, certo? Isso nos leva ao terceiro ponto, né? Ao terceiro ponto que eu trouxe aqui, né? Que eu destaquei aqui sobre a pesquisa que eu fiz sobre o Adler, né? Então lá vai a brava. Então é o seguinte: o terceiro ponto é: a escolha é diária. Ou seja, reescreva o seu roteiro. Isso entra naquele ponto que eu estou te falando. Eu revisei, eu entendi, e agora eu vou mexer no agora para que eu consiga melhorar o futuro. Aqui até eu destaquei uma frase que o Adler falou. Presta atenção. Toda pessoa pode mudar, desde que decida por isso. Viu só? Exatamente isso. Você vê, eu sem querer, tentando buscar a mudança, a coisa foi acontecendo e eu caí no ensinamento de alguém que realmente estuda exatamente sobre isso, né? Isso é muito legal. Essa é a parte da vida que a gente fica grato em. A gente tá na hora certa no lugar certo, né? A gente sempre tá no momento certo. Basta você ver como é que você enxerga as coisas. Isso daí é você que escolhe, inclusive. Lembrando a história que eu contei para vocês sobre aquela mentira doce que eu criei na minha cabeça, de maneira infantil, inconsequente e por aí vai, né? Até um pouquinho ingênuo. Tem que dar uma passadinha de pano, porque os tempos eram outros também, certo? Ele traz uma reflexão aqui, então eu quero que você reflita aí, né? Essa proposta de reflexão sobre qual papel você está aceitando na sua história. Lembra do que eu contei? Do que eu pensava sobre sobre aquela ideia que eu criei na minha mente? Então reflita aí, qual papel você está aceitando na sua história e se ainda quer continuar com ele. Reflita aí. Então, a partir daí, a partir dessa reflexão, eu acredito que isso vai servir para que você abra os olhos e não cometa erros. Esse lance de cometer erros é interessante, porque hoje eu gosto de cometer erros, mas erros com intenção. No passado eu cometi erros mediante a uma certa
falta de conhecimento e inocência, vamos se dizer assim. Estou meio repetitivo, né? Mas é isso. Hoje eu erro com a intenção de fazer a coisa certa, com intenção. E isso é muito bom, inclusive, é aprendizado. Né? Então, para fechar aqui o terceiro ponto, o Adler acreditava que o ser humano ele é criador e autor da própria vida, ou seja, viver sem ser controlado pelo passado significa reconhecer que você pode escolher novos caminhos, mesmo que isso doa ou seja muito difícil. E está sendo difícil para mim e vai ser difícil para você se você quer mudar, mas vai ser legal, vai ser gratificante, vai ser ótimo. E não tem como não ser bom. Ou seja, aqui talvez para a gente finalizar toda essa conversa, não é negar o passado, mas sim dar um novo destino a ele. E eu acho que ficou bem completo. Eu acho que interessante. Então, a partir deste vídeo aqui, aquilo que serviu para você, você vai atrás de mais informações. Se você está passando por alguma situação parecida com a minha, de tentar melhorar, agora que eu melhorei eu mesmo, agora eu vou tentar melhorar o meu ambiente, certo? Então, já encaminhando para o final, se você chegou até aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e provavelmente esse daqui, se Deus quiser, vai ser o canal mais generalista do Brasil. Com fé! E assim, esse canal é desse jeito, a gente abre a câmera, a gente sai falando, sai pensando o que eu tô vivendo, o que eu tenho estudado, da onde eu venho, aonde eu tô, para onde eu vou, e aqui nesse formato de registro dessa jornada, eu espero que você olhe para isso aqui, assista e fale assim, isso daqui realmente vale de alguma coisa, isso daqui não serve de nada. Né? A ideia de ser generalista é porque eu estou na jornada de me tornar um especialista. Enquanto eu me torno especialista, eu registro a jornada aqui para você. Certo? Então, curta, compartilha com quem você acha que precisa dessa conversa aqui, certo? Então, a partir desse vídeo aqui, você vá atrás de informações especialistas e por aí vai, assim como eu fui, certo? Comenta aí o que você achar interessante, se sentir à vontade, certo? Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês, valeu, falou e... Peraí, hasta los mates, baby!